Salve, salve, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Estamos aqui na nossa aula inaugural, na nossa primeira aula para concursos envolvendo o conteúdo atualidades. Atualidades essas vinculadas aos últimos meses de 2025 para a virada de 2026, até ali mais ou menos a segunda semana de 2026. Então, nosso foco será esse recorte temporal. O nosso foco para um determinado concurso, para determinados concursos, na verdade serão os concursos de Orem e de Viseu, no estado do Pará. Mas, logicamente, você que vai fazer concurso aí em qualquer lugar do Brasil, do mundo ou fora do planeta que tenha esses conteúdos, essa aula com certeza serve para você. Então, toda segunda-feira nós teremos um encontro entre 7 e 8 horas da noite. É o momento que eu estou subindo a aula para o YouTube. Peço para vocês uma única coisa: inscreva-se no canal, deixe seu like, me digam de onde vocês estão assistindo. Principalmente, gente, se inscreva no canal. Esse é o único pedido que eu tenho para fazer para vocês. Se vocês puderem deixar seu like e escrever alguma coisinha aí, alguma crítica positiva e inteligente, de onde você fala, de qual concurso você vai fazer, eu fico muito feliz em saber que nosso conhecimento está chegando para vários cantos do estado do Pará e do Brasil. Para quem não me conhece, gente, eu sou o professor Rogério Silva, sou professor há mais de 20 anos de concurso público, sou também concursado como um professor, sou graduado em História, sou especialista em História e atualmente estou fazendo mestrado em História pela Universidade Federal do Pará. Sou professor de atualidades de concurso público na área bancária também, professor de direitos humanos. Eu não tinha nada para inventar na minha vida, agora virei também até professor de robótica, beleza? Eu ensino, ministro aula para todos os ensinos, para todos os níveis, fundamental, médio e superior. Essas aulas aqui, gente, focado aqui no concurso de Viseu, elas terão, gente, essa missão aqui de abordar todos esses ensinos, todos esses níveis de ensino. Então, em alguns momentos, a aula vai parecer super fácil, em alguns outros momentos, nós iremos aumentar o nível, né? Algumas questões mais complexas, alguns debates mais complexos. Beleza? Então vamos começar, gente. Eu não quero falar de polêmica, mas bora começar por política. Ora, ora, ora. Começamos muito bem, começamos com um tema quase que não é polêmico nos últimos anos na história do Brasil, nas questões de atualidades no Brasil. Gente, a tua prova, gente, vai te exigir conhecimentos básicos sobre política. E, uma vez ou outra, vai aparecer ali uma questão sobre atualidades a nível de notícia. Uma notícia sobre política, uma notícia sobre desenvolvimento sustentável. Olha só, de tudo isso que nós vamos estudar aqui, ó. Política, economia, transporte, sociedade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação, saúde, vai embora, cara. E eu vou logo dando, gente, a letra para vocês. O que mais a tua prova cobra? Setup e outras instituições no estado do Pará. Economia, desenvolvimento sustentável, energia e relações internacionais. Então nós teremos aqui, gente, mais de 10 horas de aulas, tá? 100% gratuitas aqui no canal, tá? E nós vamos enfatizar esses principais tópicos aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos falar primeiramente de política. Se vier uma questão na tua prova de política, provavelmente vem uma notícia, tá? Mas logicamente que você tem que ter o conhecimento básico sobre as principais características da nossa
república. Então, nós temos aqui, gente, o nosso querido Brasil. O Brasil é uma república federativa presidencialista formado pela união de 26 estados mais o Distrito Federal. Tá bom, gente? A galerinha que vai fazer aí a prova para nível fundamental, presta atenção. 26 estados mais o Distrito Federal. Professor, eu preciso saber exatamente quantos municípios tem no Brasil? Não, gente. Basta você saber que nós temos mais de 5.000 municípios. São muitas prefeituras para a galera roubar. Não, professor. Os políticos brasileiros são altamente honestos. Jamais acontece corrupção, principalmente nas prefeituras. Vai nessa. República. Por que o Brasil é uma república? Desde o dia 15 de novembro de 1889. 15 de novembro. O que foi 15 de novembro, galera? Ah, professor, foi a proclamação da República. Não, gente. Foi um golpe militar. Escreveram nos livros de história como proclamação da República, porque suavizava mais esse período aí muito louco da história do Brasil. O chefe de Estado é eleito por quem? É uma monarquia hereditária? Não. Nós elegemos aqui, meu povo, minha pova. Presidencialista, porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. Ele exerce essas duas funções. Federativa, porque os estados têm autonomia política. Você observa, gente, que o Brasil, os estados têm as suas constituições estaduais. Em alguns pontos da legislação, ele pode fazer, por exemplo, uma reforma num porto sem pedir autorização para o governo federal. Esse porto está ali na responsabilidade dele, então ele mete ficha, ele vai lá e faz a reforma. Assim, numa determinada estrada, se tem uma rodovia estadual, aquilo ali, logicamente, de responsabilidade do Estado. Se é uma BR, já é responsabilidade do governo federal. Então, existe divisão de tarefas, podemos assim dizer, dentro de um país federalista, onde a autonomia ela está muito a nível regional, a nível dos estados. Beleza? Então, tem que gravar isso aqui, tá, gente? O Brasil está no sistema republicano, presidencialista e federativo. Essa federação, gente, ela é inspirada no modelo norte-americano. Olha aqui, papai. Conhece aqui os três poderes? Por que existem os três poderes? Aumentando aqui um pouquinho o nível da nossa aula. Um pensador intelectual lá do século XVIII, chamado Montesquieu, ele pensou a teoria dos três poderes, justamente para confrontar as teorias absolutistas. Qual era o objetivo do Montesquieu? Para que o poder não ficasse concentrado na mão de uma pessoa somente, unicamente e exclusivamente com uma pessoa. Por quê? Como diz o velho ditado, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Correto? Então, o poder não pode ficar só na mão de um rei, dizia Montesquieu. Deveria ser dividido. E essa teoria, gente, influenciou várias revoluções, direto e indiretamente, como a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, e essa teoria, logicamente, chegou no Brasil. Então, você observa essa característica de três poderes desde ali a República, né? Porque no Brasil Império foram instituídos 4 poderes. O poder moderador. Então, com a República, nós temos o poder, os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, ali você tem um Congresso Nacional, logicamente, estadual, a Assembleia Legislativa nos estados e municipal, a Câmara. O Executivo, o presidente, o vice-presidente e os ministros,
O estadual, governador, vice-governador e secretários. Municipal, prefeito, vice-prefeito e secretários. O judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais na autarquia ali federal. E estadual, nós temos os tribunais, logicamente, e juízes estaduais. Municipal não existe um juiz ali, ok? Então é isso, gente. Tem que saber isso daqui, tá? Onde é que está o prefeito? Está no executivo. Onde é que está o deputado federal? Está aqui, está no legislativo. Onde é que está o Alexandre de Moraes? Está aqui no federal, judiciário. Tá bom, gente? Então, muitos alunos, até mesmo aqueles alunos que estão muito tempo sem estudar, esquecem isso. Tá bom, gente? Então, por exemplo, aqui você pode memorizar aqui, olha, prefeito, executivo, Tribunal do Estado do Pará, judiciário, e o deputado estadual, logicamente vinculado ao legislativo. Executivo, na sequência, prefeito, de baixo para cima, prefeito, governador e presidente. Ok? Então não esqueçam dessa divisão. A linha sucessória, também tu tem que entender isso daqui, tá? Se o presidente e o vice-presidente caem no avião, do avião, né? Geralmente eles não viajam juntos justamente para poder evitar essa situação, né? Quem deve assumir? Então tá aí a sequência. Presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do STF, nessa sequência, correto? E vocês têm que conhecer, gente, essas figuras, porque elas aparecem. Galera do ensino fundamental e médio, aparece o nome desses sujeitos, ok? A galera de ensino superior já vai aparecer o que na prova? Quais eram suas propostas? O que eles estão defendendo? Qual é o debate? Qual é aqui o problema? Qual é a visão crítica sobre uma determinada medida do Edson Fachin, do Hugo Mota e por aí vai, ok? Então é isso que você tem que ter nitidamente na sua mente. Deputado Hugo Mota, do Republicano, presidente da Câmara dos Deputados. Davi Alcolumbre, União do Amapá, presidente do Senado. E o ministro, atualmente agora, ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. O Davi Alcolumbre, gente, você vai ver muito falar dele, tá, gente? Principalmente nas questões da margem equatorial, falhou aqui a memória, né? Da margem equatorial, na questão que vai aparecer na sua prova, se Deus quiser, sobre desenvolvimento sustentável, energia, se deve explorar ou não a margem equatorial. Depois, gente, numa aula aqui específica, nós iremos falar sobre a margem equatorial, a área que tem ali provavelmente muito petróleo entre o Pará e o Nordeste. Ok? Vamos lá. Legislativo Federal. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, deve ser estabelecido proporcionalmente à população, né? Então, de acordo com a população, é o número dos seus representantes. Tem um tal de coeficiente eleitoral, que em uma outra aula eu posso explicar para vocês. Nenhuma das unidades da federação pode ter menos de 8. Preste atenção, isso aqui também é questão de prova. Cadê meu mouse? O mínimo é 8 e o máximo é 70. Os estados com maiores populações, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., terão ali 70. Os estados com menores populações terão ali 8. Né? E os estados que têm uma população média vai lá por 17, por 18, sei lá, né? Aqui no Legislativo Federal, tá? O estado do Pará, gente, eu vou colocar aqui logo. O estado do Pará, lindo e maravilhoso, onde está acontecendo a COP30. A COP30 vai cair na tua prova, tá, gente?
cuidado com isso. Nós temos 17 deputados federais, ok? Nós temos 41 deputados estaduais. Então, vai anotando aí, tá? Deputados estaduais. Nossa, essa minha letra aqui tá linda, mas dá para você entender. Filho de Deus. 41 deputado federal. Nós temos 17. Ok, anjinhos? Então, falamos aqui um pouquinho do Legislativo Federal. O IBGE fornece os dados para a efetivação desse cálculo, tá? Então, aqui, filho de Deus, nós temos o total de 513. Meu Deus do céu, é muita gente mamando na teta, tá bom? 513 deputados federais. Querem aumentar. Daqui a pouco vou mostrar aqui para vocês. Querem aumentar porque, segundo eles, aumentou a população, segundo o último censo do IBGE. Senado Federal. O Senado tem 81 filhos de Deus. Para não dizer filho de uma esquece. Né? Eles são eleitos por mandato de quanto? 8 anos. Presta atenção. 8 anos. Deputado federal, estadual, presidente, são 4 anos, tá? Então, os senadores, que é geralmente a galerinha mais experiente, né? Cabecinha branca. Eu já tô com os cabelos brancos aqui também. Não vejo a hora de ficar totalmente branco para ficar lindo do papai. Então, a galerinha cabeça branca que tá ali já na política há décadas e décadas e décadas, tá? A cada 4 anos são realizadas eleições em que são eleitos 27 ou 54 senadores. Em uma eleição, um terço dela é mudada e a outra 2/3. Então não é um número exato. Não é toda eleição para senador que são trocados todos os 81 senadores. Tá bom? No Senado, quantos senadores são para cada estado? 3, papai. 3 bonitinhos da tapioca. 3 senadores. No estado do Pará, nós temos o Jader, do MDB, o Zequinha Marinho, do Podemos, e o Beto Faro, do PT, eleito no pleito de 2022, mas que teve o seu mandato cassado. Depois eu falo sobre isso aqui para vocês, tá bom? Os senadores, além de funções legislativas similares dos deputados, têm competências exclusivas, como aprovar a designação de embaixadores brasileiros. Para qualquer lei, gente, ser aprovada no Brasil, tem que passar pela votação dos 2 entes ali do Congresso, né? Primeiramente, num Congresso, pela maioria, né, dos deputados federais, depois chega para ser aprovado pelos senadores. Após a aprovação nessas 2 casas, né, os senadores encaminham para a sanção presidencial. O presidente pode vetar, né, e aí volta tudo de novo e começa o processo novamente. Então, esse é o trâmite legal aqui no Brasil. Então, tem que passar pelas 2 casas. O Supremo atual. Estamos gravando essa aula aqui no comecinho de novembro. Então nós temos aqui Edson Fachin como presidente. Quem saiu fora? Luiz Roberto Barroso. Então tem uma vaga aqui, tá, gente, para ser preenchida. O presidente Lula vai ainda escolher um carinha aqui para colocar no Supremo. O Alexandre de Moraes, olha aqui, não posso falar mal da careca dele, se não vai que ele derruba o meu canal. É o vice-presidente. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino e o Cristiano Zanin foram promovidos agora, recentemente, pelo presidente Lula, né?
e o ministro Nunes Marques e André Mendonça foram os dois escolhidos pelo presidente Bolsonaro, ok? E aí eles se dividem em turmas, daqui a pouco também eu falo aqui para vocês, mas é só para vocês terem o conhecimento. Edson Fachin, ele é quem? O presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Então, gente, essa primeira parte da aula sempre vai ser para você ter os conhecimentos básicos. Como eu falei para vocês, que isso é de suma importância. Depois, numa segunda parte que nós chegamos agora, nós estaremos trazendo o quê? Notícias, tá? Então eu sempre recomendo para o meu aluno, assiste jornal. Hoje a galera não assiste mais jornal. Ah, professor, eu não tenho tempo. Assiste no YouTube. Assiste a CNN, assiste a TV Cultura, assina lá, começa a seguir no Instagram lá, sei lá, O Liberal, né? O Diário Online, ORM News, BBC, né? Dort Verga, tem o Dort, nossa, saiu certinho, para dizer o contrário, né? DW, vários e várias páginas no Instagram, Folha de São Paulo e por aí vai, para você de vez em quando dar uma olhada, gente. Porque às vezes é sim a questão da tua prova que vai fazer você ser ou não ser um funcionário público. Tá de bobeira no Instagram, cara? Vai ler notícias. Não fica vendo lá notícias que estão vinculadas ao nosso assunto. Não vai ver se a Virgínia voltou com o Vinícius Júnior ou se o Vinícius Júnior voltou com a Virgínia, sei lá, cara. Né? Gasta o teu tempo em questões produtivas nas redes sociais, né? No YouTube tu segue o professor Rogério, logicamente, tá aí o Instagram também do professor. Toda semana tem dica de atualidades. Quem quiser seguir, tá aí. E tem também as apostilas que eu vendo para vocês. Depois eu falo da apostila também. Então é isso, gente. Brasil ocupa a posição de número 133 no ranking global de representação parlamentar de mulheres. Cara, isso aqui é uma questão muito profunda na sociedade brasileira, né? As mulheres não gostam de política ou são educadas a não gostar de política. É a estrutura patriarcal brasileira, é a estrutura machista brasileira. E essa estrutura, gente, infelizmente, do patriarcado, ela não está somente no Brasil, ela está no mundo, ela domina o mundo, né? Então nós temos aqui uma notícia da ONU, 14/5 desse ano. Novos dados da União Interparlamentar e da ONU Mulheres revelam um progresso limitado no alcance da igualdade de gênero. Presta atenção, filho de Deus. Professor, o que é igualdade de gênero? É igualdade entre homens e mulheres em vários setores da nossa sociedade. Renda, educação, acesso a saneamento básico, a transporte, a concurso público, a política. Aqui no nosso caso, estamos falando de liderança política. No Brasil, gente, embora tenhamos aqui a maioria dos nossos votantes mulheres, a maioria dos nossos políticos são homens. Ah, e detalhe, tá, gente? Em várias casas, né? Em várias assembleias, em várias câmaras municipais, a maioria, inclusive, é branca, né? São homens brancos que comandam a política brasileira. Em muitos casos. Não existe uma regra fechada, mas em muitos casos é isso. A edição de 2025 do Mapa Mulheres na Política mostra que os homens continuam a superar as mulheres em mais de 3 vezes, olha só, nas posições executivas e legislativas em todo o mundo. O Brasil segue a tendência dos últimos anos e continua essa nova. Meu. Muitos aspectos o Brasil está muito mal posicionado, né, gente? Na educação, na distribuição de renda, aqui na equidade quase não sai.
equidade das mulheres, igualdade das mulheres, o país ocupa a colocação de número 133 no ranking global de representação parlamentar das mulheres. A posição 53 no ranking está vinculada à representação dos ministérios, né? Então, quando nós falamos de parlamentares de forma geral, nós estamos lá na série D. Eu sempre faço essa comparação, né? Eu gosto muito de futebol, campeonato brasileiro, série A, B, C. O Brasil está na D. Que vergonha quanto à questão da representação das mulheres parlamentares. Aqui eu trouxe o mapa, né, gente, da ONU, né? A situação é essa em 1º de janeiro de 2025. 2026 nós teremos eleições, vamos torcer para esse cenário mudar, né? Então aqui esses países como Líbia, Arábia Saudita, Rússia, Somália são os piores na participação das mulheres na política. E olha quem é parceiro desses países nesse caso. Que vergonha, Brasil. Oh, meu Brasil lindo e maravilhoso. Aqui eu trouxe, né, o ranking, né? Ministras, olha quem está liderando aqui. Nicarágua, Finlândia, Islândia. Tem um país aqui, Liechtenstein, Estônia, um dos melhores países do mundo. Chile, olha que bacana, gente, né? Um país aqui da América do Sul está ali entre os primeiros, né? E o Brasil, professor? Tá aqui, olha. Cadê o Brasil? Bem aqui, olha. Na série D. Que vergonha, hein? Vamos votar mais nas mulheres. Apesar de as Américas representarem a maior proporção de mulheres parlamentares do mundo, o Brasil tem índice muito abaixo da média do continente. Triste. Apenas 18% da Câmara dos Deputados é composta por mulheres, ou seja, 93 parlamentares. No Senado, elas são 19, somando apenas 16 mulheres dos 81, né? Dos 513, as mulheres são apenas 93. Esses números colocam o país entre os piores desempenhos globais nesse quesito. Em 2025, apenas 25 países têm mulheres ocupando os cargos mais altos da liderança nacional. Então, nós temos mais de 190 países, apenas 25 nós temos as nossas queridas mulheres nos cargos mais altos. Infelizmente, né? Porque eu sempre falo que a mulher é mais inteligente do que a gente, homem, né? Tem uma capacidade de governança maior, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas estão afastadas muitas das vezes da política. Criaram leis no Brasil, né, de proporcionalidade para as mulheres concorrerem a cargos eletivos. Só que aí o brasileiro político safado já descobriu aí um mecanismo para burlar essa lei, né? São muitas das vezes mulheres que entram ali num partido só para compor ali um percentual, mas na verdade o partido não dá um verdadeiro apoio para ela conseguir se eleger. Aqui nós temos já outra reportagem. Aumento do número de deputados federais. O presidente, a reportagem do Agência do Senado, tá? 17/7/2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu o quê? Vetar. O presidente não aceitou, tá, gente? O aumento do número de deputados federais. Ei, vocês querem aumentar mais 18 deputados? O Lula falou que não. O projeto de lei complementar que aumenta o número de deputados de 513 para 531. A PLP 177 de 2023. A proposta foi apresentada pela Câmara dos Deputados. Então, olha quem aprovou aqui, olha aquilo que eu falei para vocês. Esse aqui é o rito. Câmara dos Deputados e depois os senadores. E aí foi para o presidente. O presidente falou não, né? O texto estabelece que a criação e a manutenção dos novos mandatos não poderão aumentar despesas totais da Câmara entre 2027 e 2030. Mas, a partir de 2031,
já pode aumentar. Ou seja, vai ser mais gastos, né? Mais gastos para quem bancar? Nós aqui, o povão, né? O povo brasileiro. O chefe do executivo alegou que a medida é inconstitucional. Cuidado com isso na prova, tá? Ensino superior, galera do ensino superior, olha aqui, vai haver lá na tua questão maiores detalhes, correto? E tu tem que saber aqui que para vocês vai cair algo mais reflexivo. Então, tu vai ter que saber entender por que é inconstitucional. Já já eu te mostro aqui, né? Então, deixa eu pegar minha borracha aqui. Tá aqui, olha. Distribuição atual. São Paulo, 70. Segundo a distribuição do censo 2000, ficaria com 70. Minas Gerais, 53. Aqui vai para mais um, tá? Então vai aumentar, porque a população aumentou um pouquinho. Rio de Janeiro, 46. Vai perder. Olha, aqui no caso do RJ vai perder. A galera do RJ não está apostando muito nesse projeto. O estado do Pará, está aqui o nosso lindo e maravilhoso estado do Pará, vai aumentar para 21. Deveria aumentar segundo o projeto, mas ele foi barrado. Daqui a pouco eles vão tentar novamente, né, até eles conseguirem. É sempre assim na política brasileira. O veto foi embasado em pareceres apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento. Segundo o governo, o projeto viola o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então tá aqui, gente, a base legal, né, de legislação, porque o presidente não aceitou, tá certo? Então, aqui, olha, é a questão inconstitucional, artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais. Tu pode dar uma lidinha, uma lida aí na sua casa para você entender melhor isso aqui. O governo também destacou que a medida poderia impor encargos adicionais, não apenas à União, mas também estados, municípios, o que viola o artigo, de novo, artigo da Constituição 27. Quando você cria, gente, ali no Congresso Nacional, ali em Brasília, um novo cargo, você tem como objetivo promover maiores investimentos em determinados setores da nossa sociedade, você tem que mostrar de onde é que vem o dinheiro. Essa é a questão legal. Não é só criar um projeto e dane-se, né? Com o veto, o texto retorna ao Congresso Nacional, que poderá mantê-lo ou derrubá-lo por maioria absoluta em sessão conjunta. Então, muita água ainda vai passar aqui por essa nossa história. Então, daqui para o ano que vem, a gente tem essa decisão, com certeza. Final. Fachin autoriza Fux a mudar para a segunda turma do STF. Eu espero que vocês conheçam um pouquinho desses carinhas aqui, que eles estão direto na mídia, principalmente por conta do que aconteceu lá no 8 de janeiro. Né? Vocês acompanharam, todo o Brasil acompanhou a questão aos ataques, né, de grupos políticos brasileiros ali à Corte Suprema, ao Congresso, a Brasília, né? Então, o Fux, ele foi o único ali da turma que teve um voto, inclusive foi muito demorado, foi horas e horas e horas, né, a favor do ex-presidente, do núcleo ali, que são acusados de organizar esse movimento, né? E aí o clima ficou muito ruim ali na turma, entre os coleguinhas. Então o Fux pediu para mudar para outra turma, onde tem uns coleguinhas que pensam mais ou menos da mesma forma que ele. Então é isso, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou o ministro Fux a integrar a segunda turma, saiu da primeira. Fachin aceitou o pedido da mudança, feito nesta terça-feira, dia 21. Essa notícia é da Agência Brasil, 22 de 10 de 2025.
que faz parte da primeira turma, colegiado responsável pelo julgamento das ações penais da trama golpista. A vaga da segunda turma foi aberta com a aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. A decisão de Fux, a primeira turma ficará somente com 4 integrantes. Por quê? Porque ainda vai ser nomeado novo. A quinta vaga será ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo presidente. A segunda turma é composta pelo ministro André Mendonça, Nunes Marques, esses dois que foram escolhidos pelo ex-presidente Bolsonaro, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. A mudança do colegiado ocorre após Fux proferir votos pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do general Braga Neto e dos 7 réus do núcleo de desinformação da trama golpista. A partir de agora, o julgamento dos recursos está ocorrendo agora nesse exato momento, tá? Nesses dias agora do início de novembro. E dos demais núcleos de réus ocorrerá somente com 4 ministros da primeira turma. Quem é a primeira turma? Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Né? Outra notícia, Hugo Mota dá carta branca a Derite para concluir marco legal contra o crime. Recentemente nós acompanhamos operações ali da polícia do Rio de Janeiro, né, em vários pontos da cidade, mas principalmente ali na Penha, né? Irei falar isso na parte de segurança pública. E agora os governos estão reagindo, né, com medidas, né, legais da legislação para tentar sufocar as facções pelo Brasil. Acho difícil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou à CNN Brasil que o relator do projeto do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, deputado Guilherme Derite, tá ele aí, do PP de São Paulo, terá total liberdade na construção do texto. Capitão da Polícia Militar, se não me falha a memória, lá de São Paulo. Mota incluiu o projeto na pauta no plenário na próxima... Incluiu o projeto na pauta do plenário para a próxima terça-feira, dia 11. O PL 5.000 e pouco enviado ao Congresso pelo governo Lula. Então, quem enviou o projeto foi o governo Lula. Ficou conhecida como a PL antifacção, mas foi renomeada pelo então presidente da Câmara, Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. A CNN, o presidente da Câmara, afirmou que Derite chega à relatoria com experiência prática, por ele ser policial, né, e também ser secretário de Segurança na área e com disposição para ouvir todos os setores. Derite é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Nessa sexta-feira, Hugo Mota decidiu nomear o deputado Guilherme Derite como relator do projeto enviado pelo governo. Governista vinculado ao presidente, né, criticaram a escolha do nome ligado à gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicano de São Paulo, para relatar a proposta enviada pelo governo Lula. Esse carinha aqui, gente, aí também pode aparecer na tua prova, tá? Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que chegou ao governo do estado apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Você não deve esquecer isso, tá? Derite apresentou substitutivo, quase não sai, que prevê as mesmas penas para crimes cometidos por terroristas. Então eles querem colocar as facções como terroristas, mudar essa nomenclatura. Integrante de organizações criminosas, grupos paramilitares e milícias privadas. O texto ainda prevê medidas como a obrigatoriedade de cumprimento de pena em presídio de segurança máxima a líderes das organizações criminosas. Aumento da progressão de regime para 70% ou até 85%. Ou seja, né, querem repreender esses líderes com maiores penas, tá? E querem dificultar a sua saída dos presídios, querem dificultar também a comunicação, querem tirar muitos desses líderes dos seus estados, enviando para as penitenciárias federais. Nós teremos uma aula de segurança pública, eu irei falar sobre essas penitenciárias que também vocês devem conhecer. A discussão deve ocorrer em semana esvaziada na Câmara, porque essa semana nós estamos tendo
a COP30 em Belém. Ok? Lula, aos homens que fazem guerra é mais barato ajudar o clima que fazer guerras, né? Fazem guerra, né? Lula aos homens que fazem guerra. Né? Quem é que faz guerra no mundo? Tu sabe quem é. Ele tem um cabeção laranja, né? O outro é o filho de uma Putin. Ele mandou recados indiretas. Indiretas, mas indiretas. Parece aqueles ex, né? Que ficam mandando indiretas pelas redes sociais ou por discursos, né? Lula participa nesse momento da cerimônia de abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O presidente, né, um dos seus argumentos centrais de defesa do financiamento climático. Então, precisa ter grana para preservar o meio ambiente. É isso. Ao defender o desvio do fluxo de recursos para ações socioambientais, em detrimento de gastos com guerra. Né? Então, ele está falando, né, gente, aí para a sua plateia, né? Dizendo que é mais importante defender o meio ambiente do que fazer guerras. É melhor você direcionar o dinheiro para o meio ambiente, né, do que fazer guerras. Eu aqui não vou discutir o mérito da questão. O presidente reconheceu que seria mais fácil realizar a COP em uma cidade sem problemas do ponto de vista logístico, mas alegou que a conferência em Belém estaria sendo uma proeza, né? Algo muito difícil de ser feito, mas que o estado do Pará provou para o mundo que sim, foi possível, já está acontecendo, é um sucesso, né? E o presidente Lula, o governador Helder Barbalho, né, o governo, de forma geral, queriam mostrar para o mundo o que de fato é a Amazônia, né? Então tem que estar aqui. Lula pediu ainda para os delegados e outros participantes aproveitarem a cultura da cidade. Inclusive, ele falou da questão da maniçoba, né? É muito interessante. Vocês gostam de maniçoba? Tá aí, olha. Comente aqui. Qual é a melhor maniçoba? A da Bahia ou a do Pará? Comente aqui para eu saber que você chegou no final do vídeo. O presidente também citou os negacionistas. O governo está refutando os argumentos sobre a possível falta de estrutura da capital paraense para a COP30. Foi criada uma infraestrutura para inglês ver, mas, gente, é inegável também, tá? Embora tenhamos N críticas sobre a COP30, mas que uma obra aqui ou acolá trouxe sim benefícios. A ausência do presidente norte-americano Donald Trump já era esperada na cúpula de líderes, que aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro, mas ainda havia expectativa que o país enviasse alguma delegação para as negociações técnicas que começaram nessa segunda-feira. Então, do governo federal norte-americano não veio ninguém, pelo que eu já pesquisei. Veio ali governador, prefeito, se não prefeitos vieram dos Estados Unidos, né? Uma delegação também não tão expressiva da China veio, mas o Xi Jinping até agora não deu as caras, né? E são os países mais poluidores, Estados Unidos e China. Mas novamente, teremos uma aula exclusiva sobre isso para falar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ok? Então chegamos aqui, vamos resolver umas questõezinhas bem tranquilas para você ver como é que aparece na tua prova. O advogado-geral da União, Jorge Rodrigo Araújo Messias, eita, mais um Messias, é um dos favoritos para preencher a vaga aberta com a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar o nome para suceder Barroso, mas não há data para a definição desse indicado. Reportagem de Luiz Fernando Toledo, BBC News Brasil, em Londres, 16 de outubro de 2025. Gente, eu vou logo dando a dica para vocês, tá? Tu tem que ler a fonte, tu tem que ver quem foi que escreveu, tu tem que ver o período que isso foi escrito. Isso te ajuda na hora de resolver a questão, tá? Não são todas as questões, claro, né? Mas grande parte das questões aqui, essa informação ela é fundamental.
Às vezes, gente, até a própria resposta já está aqui. Não é o caso aqui dessa questão, tá bom? Como eu já falei para vocês, né, sem segredo aqui, o vácuo de poder, né, dos ministérios está ali no Supremo Tribunal Federal. Então, o queridinho do Lula, José Rodrigo Araújo Messias. O movimento negro, o movimento feminista, pede muito, né, gente, para que o presidente possa colocar ali um negro, uma mulher branca, uma mulher negra no Supremo. Só que aí parece que o Lula não está muito afim de fazer isso, não. Segunda questão. TRE Pará caça mandato do senador Beto Faro. Mandato dos suplentes do senador petista também foram cassados. Cabe recurso da decisão. Adaptado de Letícia Martins, da CNN São Paulo, 2021 não, 2025, né? 21/5/2025. Os motivos para a cassação do senador pelo Pará foram corrupção e crime de responsabilidade, por corrupção e compra de votos, por atentado ao Estado Democrático de Direito e corrupção, crime de responsabilidade e prevaricação e assédio moral. E aí, filho de Deus, o que tu me diz? Dá uma pausa no texto aí, no vídeo, quando você for responder, tá? Prevaricação é o crime cometido por um funcionário público que, por interesse pessoal ou de terceiros, atrasa, deixa de praticar ou pratica indevidamente um ato de ofício. Essa é a definição que eu trago aqui para vocês. E aí, gente, o que foi que aconteceu com Beto Faro, tá? O Beto Faro, gente, ele foi eleito ali como senador pelo Pará em 2022, teve mais de 1 milhão de votos, né? E ele teria, tá, gente? Teria, junto com alguns companheiros, feito aliciamento de funcionários e empresas para que pudessem votar, teria comprado alguns votos, tá? Então teria chegado ao poder de forma desonesta. E aí, filho de Deus, letra B, tá? Atualmente o Tribunal Eleitoral confirmou, tá, essa cassação no segundo semestre de 2025, mas ele vai ainda recorrer com certeza ao Supremo, tá bom? Essa é a nossa linda política brasileira. Não esquecendo, para finalizar, gente, que as maiores bancadas, a partir da organização de uma federação, agora no Congresso Nacional, é a união entre União Brasil e PP, né? União Brasil e progressistas. Também dei uma pesquisada, gente, na questão do número dos vereadores, tá? Em Orem, para quem for fazer a prova de Orem, em Orem o número de vereadores são 11, ok? Em Viseu, o número de vereadores é o número 13. Só aí, gente. Encerramos aqui. Já vale o seu like. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Quem quiser adquirir a nossa apostila aí, gente, mais de 100 questões, todos os conteúdos aí que estão descritos, tá? Aí a fotinha do professor Rogério, ali o professor Rogério dando aula no hotel. Então, nós temos experiência, gente, de décadas já trabalhando com concurso público. Tenho certeza que nós iremos arrebentar nessas provas aí de dezembro e janeiro. Com certeza vai ser só sucesso, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, tá aqui o Instagram do professor, o número do professor se você quiser adquirir a apostila em PDF, apenas R$ 30. Beleza, galerinha? Semana que vem estou de volta. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima, galerinha. Fui!